João capítulo 14, aí a leitura será feita do versículo 18 ao versículo 20. Esse é o nosso texto da pregação desta manhã. Repetindo então, João capítulo 14, de 18 a 20. Farei a leitura, irmãos, das palavras de Cristo aos seus discípulos, palavras de conforto e consolo, naquela noite da quinta-feira, que antecedia aquela sexta-feira em que Cristo, como Cordeiro de Deus, se entregaria pelos seus discípulos, e não só por aqueles discípulos que ali com ele estavam, mas por todos os seus discípulos que viriam a crer nele, como nós cremos. Então, olha o que Jesus promete ou prometeu a eles ali naquela noite. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Vamos orar? Ó Deus Santo e bendito, ó Pai, estamos diante do texto das palavras de Cristo, ó Deus, e quão profundas, ó Pai, são essas palavras, que nos revelam a união de nosso Senhor conosco, ó Pai. Ó Deus, abençoa-nos através de Teu Santo Espírito, ó Deus, para que nós saiamos deste culto público do Senhor, depois de ouvir a Tua palavra, em adoração ao Senhor, mais unidos a Cristo, ó Deus, tendo mais vida nele, ó Deus, e esperando a sua revelação no último dia, o seu retorno, onde nós também o veremos, e lá estaremos por sua imensa graça. Se nós oramos, pedindo ao Senhor que conduza a pregação da Tua palavra e que o Espírito Santo fale aos corações. Assim nós, confiados em Ti, oramos, em nome do Senhor, Rei e Salvador Jesus Cristo, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, Jesus Cristo continua com seus discípulos naquela noite triste, por assim dizer. Lembram-se que o coração dos discípulos estava, Cida e minha irmã Lucy, estava conturbado o coração, Leda, dos discípulos. Então, estava entristecido profundamente. E Cristo está consolando os seus discípulos com promessas benditas. Márcia, no último domingo nós vimos que Cristo consolou os seus discípulos, dizendo a eles que coisas maiores eles fariam. Lembram-se? Coisas maiores vocês farão. Nós vimos que isso tem a ver com a pregação do Evangelho, que seria não só pregada em Jerusalém, mas na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Então nós vemos de fato que coisas maiores foram feitas pelos discípulos, como Jesus lhes prometera. E assim Jesus está tentando consolá-los. E também Jesus dá outra promessa, dizendo que tudo que eles pedissem, segundo a vontade de Deus, no nome dele, ele, Jesus mesmo, faria a eles. Que consolo, que poder, como nós vimos, quando nós oramos segundo a vontade de Jesus, em nome de Jesus, Jesus atende a nossa oração. A única coisa que nós devemos estar preocupados nesse caso é que se nós estamos, de fato, se nós estamos orando segundo a vontade de Cristo. Porque se nós estivermos orando segundo a vontade de Cristo, Ele atenderá a oração. Ele fará o que pedimos. Que promessa! E por fim, como vimos no domingo passado, a promessa também de Jesus enviar o Espírito da verdade aos seus discípulos, Espírito que estaria com eles para sempre, habitaria neles para sempre, também essa promessa foi dada a eles. Então, quantas promessas benditas foram dadas por Jesus Cristo naquela noite? Não obstante a essas promessas benditas, eles ainda, os discípulos, se sentiam abandonados. É por isso que você verá aqui, como nós lemos no versículo 18, Jesus dizendo a eles assim, a eles assim, eu não deixarei vocês órfãos. Eles estão se sentindo abandonados. E Jesus consola mais uma vez dizendo, vocês não ficarão órfãos.
Então veja, mesmo com todas as promessas de Jesus, eles ainda, na fraqueza deles, se sentiam desamparados. E não é assim conosco? É assim conosco também. Nós temos tantas promessas de Deus, não é verdade? Nós estamos presentes aos domingos na igreja, ouvindo pregações da palavra do Senhor que falam de tantas promessas. Nós abrimos a Bíblia e lemos tantas benditas promessas que deveriam nos dar esperança, confiança, descanso. Mas mesmo assim, nós constantemente nos sentimos abandonados. De fato, irmãos, o que Jesus disse aos discípulos a caminho de Emaús, lembram-se? Lá no final do Evangelho de Lucas, quando Jesus ressuscitado aparece a 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, o que ele disse a eles lá serve para nós também, muitas vezes. Nós somos tardios para crer. Nós temos muitas promessas. Nós não deveríamos, Diácono Carlos, a Laila, nós não deveríamos, Anita, minha irmã, andarmos ansiosos, nem nos sentindo desamparados. Mas nós, muitas vezes, nos sentimos, mesmo com tantas promessas. Todavia, o nosso Senhor, que não nos abandona, e tem, presbítero Marcelo e Patrícia, paciência sem fim, longanimidade conosco, ele continua a consolá-los. Mesmo eles, depois de tantas promessas, se sentindo tão desamparados, ele continua a consolá-los. Jesus jamais desiste dos seus amados. O Senhor continua lhes dando promessas. Agora, ele dará estas seguintes promessas. Eles não ficariam órfãos, Jesus não vai deixá-los órfãos, eles o veriam novamente e viveriam como ele vive, e eles, por fim, conheceriam que Jesus está nele como Jesus está no Pai, e eles estão em Jesus. São outras promessas que devem fortalecer o coração, deveria, melhor, fortalecer o coração daqueles discípulos que o ouviam naquela noite, como deve fortalecer os nossos corações neste domingo, pela manhã. Mas vamos ver cada uma dessas promessas como o texto as apresenta aqui. Versículo 18 nos fala da primeira. Olha aí. Vamos ler juntos? Versículo 18. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Irmãos, os órfãos são os filhos privados da presença e do sustento que teriam caso seus pais estivessem com eles. Esses são os órfãos. Os órfãos são aqueles que não têm a presença de seus pais. E, por consequência, Ana Japor, minha irmã, não tem também Felipe e Rodrigo o sustento devido, o amparo devido. E Jesus diz aos seus discípulos o seguinte: vocês não ficarão órfãos. Vocês não ficarão sem sustento. Vocês não ficarão sem amparo. E aí ele acrescenta algo a esta palavra. Ele diz: voltarei para vós outros. Mas que retorno, que volta é esta? Há uma divisão entre os teólogos em 3 possíveis respostas à natureza desse retorno, dessa volta. De que volta Jesus está falando quando diz: voltarei para vós outros, Alain? A primeira possibilidade tratada pelos estudiosos que esta volta se referia ao Espírito Santo. Lembre-se que Jesus há pouco disse aos seus discípulos que enviaria outro Consolador, que estaria para sempre com eles. Pois bem, alguns teólogos entendem que o Espírito vindo, sendo enviado aos discípulos, é o próprio Jesus retornando a eles. Essa é uma possibilidade de entender. Vocês terão a minha volta, eu voltarei para vós outros. Mas é preciso notar que esta perspectiva, essa possibilidade tem alguns problemas. Por exemplo, João, no seu Evangelho, em nenhum momento ele relaciona a vinda do Espírito Santo à vinda da pessoa de Jesus. Tanto que o Espírito Santo é chamado por Jesus de quê? Outro Consolador. Outro Consolador. É claro que o Espírito Santo é Jesus em nós, no sentido que o Espírito dele, a terceira pessoa da Trindade, é, de fato, Deus em nós.
mas não é a pessoa de Cristo em nós. Nós sabemos que, embora nós creiamos em um só Deus, nós cremos em um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. Essas três pessoas não se confundem: o Pai, o Filho e o Espírito. Então, meus irmãos, nós teríamos dificuldade de entender que quando Jesus diz, eu voltarei para vós outros, era uma referência ao envio do Espírito. Embora sim, o Espírito seria enviado e estaria para sempre com eles. Mas possivelmente não é disso que Jesus está dizendo quando fala que ele mesmo voltaria para os seus discípulos. É interessante, meus irmãos, que a segunda possibilidade, a primeira é o envio do próprio Espírito, como Jesus vindo novamente a eles. Nós vemos que essa perspectiva, essa possibilidade é um pouco difícil de se encaixar. Tanto que Jesus chama o Espírito de outro Consolador. Então não seria ele mesmo, mas outro Consolador, de natureza divina, obviamente. Eles seriam consolados pelo Espírito, mas não seria ele mesmo, a pessoa do Filho. Uma segunda perspectiva é que esta volta se referiria à parousia, ou seja, a segunda vinda de Cristo, aquela vinda final no último dia. Ainda que seja verdade que o Senhor Jesus retornará gloriosamente nas nuvens do céu, com poder e muita glória, para julgar o mundo e estabelecer a consumação de todas as coisas, isso é verdade, ele virá naquele dia com poder e muita glória para consumar todas as coisas. Esta volta aqui do texto também é difícil entendê-la como uma referência à parousia. Por quê? Porque ela é muito pessoal aos discípulos. Jesus diz assim a eles aqui: vós me vereis. A ideia da segunda vinda, do dia final, não é uma coisa particular. É algo que todo olho verá. Lembra-se? Todo olho verá, todo joelho se dobrará. E aqui o texto parece algo muito pessoal, muito singular aos discípulos. Vós me vereis. Então talvez seja difícil encaixar a parousia, a segunda vinda, aquela vinda definitiva, derradeira do Senhor Jesus Cristo, a esta volta aqui. Então, estão me acompanhando? A primeira possibilidade seria do Espírito Santo vir. E Jesus estaria se referindo à volta dele na vinda do Espírito Santo. Mas nós sabemos que é difícil, porque Jesus mesmo disse que ele é outro Consolador, e não o próprio Cristo, a segunda pessoa da Trindade. A segunda possibilidade é a parousia, é a vinda de Cristo. Mas aqui o texto é muito particular, diz: eu voltarei, vocês me verão, aos discípulos. E a parousia é a volta onde todos verão. Qual que é a possibilidade que nos sobra e que nós entendemos será melhor acerca da natureza desta volta aqui, desse retorno? É o seu retorno após a sua ressurreição. E aqui essa possibilidade encaixa-se melhor no contexto. Essa é a melhor possibilidade, e como disse, encaixa-se melhor, perfeitamente aqui no contexto. O Senhor, lembra? Ele seria retirado no deles. Ele disse: daqui a pouco eu não estou mais com vocês, eu serei retirado. Certo? Mas ele seria trazido de volta por meio da ressurreição. E os seus discípulos o veriam novamente. Ele passa 40 dias, Heloísa, com minha irmã Cláudia, a minha irmã Josete. Ele passa 40 dias com os discípulos. Então os discípulos o veriam novamente. Certo? E isso está de acordo, essa ideia de volta da ressurreição, está de acordo com o que ele vai dizer no capítulo 16, no versículo 16. Olha aí comigo. Capítulo 16, versículo 16. Vira a página aí da sua Bíblia, se necessário, e olhe comigo. Olha só o que Jesus diz aqui, na mesma noite ali, naquele mesmo contexto ali aos seus discípulos. Olha o que ele diz: um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, ver-me-eis. Então, ou seja, daqui a pouco vocês não mais me verão, porque Jesus será tirado deles, porque será morto. Mas mais um pouco, e vocês me verão. Ou seja, ele ressuscitaria e estaria para ali novamente com seus discípulos. Então, nós cremos que esta possibilidade terceira, que a volta dele se refere à volta da ressurreição, quando mais um pouco os discípulos ali, por mais um pouco os discípulos o veriam novamente, é daquilo que Jesus está falando aqui. É dessa volta. Ok? Veja, isso não anula nem o envio do Espírito Santo, nem aquela segunda volta poderosa no dia final. Mas é de uma volta diferente que ele está falando aqui. É da volta após a ressurreição. Morte e ressurreição.
Tá bom? Então veja só, irmãos, visto isso, partindo agora dessa possibilidade como mais certa, Jesus, então, está respondendo ao anseio do coração deles. Podemos imaginar os discípulos ouvindo Jesus dizendo, né? Olha, eu vou enviar um consolador a vocês. E nós podemos imaginar os discípulos perguntando, sim, mas e o Senhor? O Senhor nos deixará? Nós nunca mais veremos o Senhor? Porque ele está dizendo, eu vou enviar outro consolador. Sim, que bênção é esse outro consolador. Mas e o Senhor? O Senhor não mais nos verá? Nós não estaremos mais com o Senhor? E aí ele diz, eu não deixarei vocês órfãos. Eu voltarei para vós outros. Eu vou voltar. Irmãos, assim como o Senhor prometeu que retornaria para os seus discípulos após a sua morte e ressurreição, e voltou, graças a Deus, foi ressuscitado com o poder da sepultura, e voltou como prometeu. Assim também ele prometeu a nós em sua palavra, que voltaria com poder e glória sim, na sua segunda vinda. Ele não só prometeu que após a sua morte e ressurreição voltaria aos seus discípulos, e como prometeu, fez, mas também nos prometeu que voltará uma segunda vez, com poder e muita glória. E a Bíblia atesta isso. A Bíblia fala repetidas vezes sobre essa segunda vinda, onde todos nós veremos o Filho do Homem, o Rei Jesus. Olha só o que ele mesmo diz em Mateus. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele. Veja que isso não se deu na morte e na ressurreição. Quando ele volta da morte e da ressurreição, os anjos não estão com ele. Mas um dia, no seu retorno final, estarão. Então, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E então dirá o rei, esse rei que voltou e sentou-se no trono de sua glória, dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas diz mais Jesus em Lucas, ele diz assim, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão naquele dia de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com poder e grande glória. É interessante que quando Jesus ressuscita, vocês lembram que ele é levado aos céus no meio das nuvens, e as nuvens começam a escondê-lo. Quando ele voltar agora a segunda vez, ele voltará também, vindo numa nuvem, com poder e grande glória, vindo dos céus. Ele é vindo numa nuvem? É vindo dos céus, do seu lugar, na presença de Deus Pai. E Jesus, olha o que ele diz, ele mesmo diz em Apocalipse, ele mesmo diz, ele diz assim, olha irmãos, veja, confortemos nosso coração com essas palavras. Ele diz assim, certamente venho sem demora. Apocalipse 22, 20. E aí João, o apóstolo, que escreve o livro, diz assim, amém. Vem, Senhor Jesus. Jesus diz, certamente venho sem demora. Eu voltarei para vós. É a promessa que nós recebemos. Assim como os discípulos receberam aquela promessa e Jesus cumpriu, nós recebemos esta. Certamente eu voltarei para vós. Eu voltarei novamente. E nós oramos. Vem, Senhor Jesus. Amém. Assim seja. Irmãos, o apóstolo Paulo, nós vemos que Jesus falou da sua segunda vinda, como nos promete. O apóstolo Paulo, irmãos, também ratificou essa verdade dizendo, aguardando vós, crentes, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando vós, crentes, a vinda de Jesus das nuvens. Aguardando. Esperem. Ele disse, Laura, venho sem demora. O Senhor está voltando. E nós devemos aguardá-lo. Aguardá-lo. Irmãos, chegará o dia em que nossa fé será substituída pela realidade. Chegará o dia, certamente, que nós não precisaremos mais de fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem.
a firme convicção dos fatos que se aguardam. Aquele dia de Cristo, quando Ele voltar como Ele prometeu, nós não precisaremos mais de fé. Porque aquilo que nós cremos hoje e esperamos será realidade. A paz e a alegria que possuímos agora no presente são reais, porém incompletas. É verdade, são incompletas. A paz e a alegria que nós possuímos agora e possuímos não serão nada diante de termos o Senhor Jesus no seu retorno conosco. Ele tem nos dado a sua paz. Ele tem nos dado a sua alegria. Mas isso será nada perto do dia que o Senhor estará para sempre conosco. Que Ele retornará para nós. Por isso, irmãos, qual que é a nossa posição? O que nós devemos fazer agora? Oremos e esperemos com intenso desejo a segunda vinda de Cristo. O dia em que Ele estará conosco para sempre. Ele voltará para nós e não nos deixará jamais. Coloquemos, irmãos, essa doutrina, essa verdade no nosso coração, no lugar principal do nosso coração. O anseio, o desejo, o amor pela vinda do nosso Rei Salvador. Você deseja isso? É isso que enche o seu coração? É isso que você mais aguarda? É isso que você deveria mais aguardar. Porque naquele dia, você verá aquele que tanto te amou. Aquele que teve tanta paciência com você e comigo. Aquele que te amou e a me amou, embora pecadores nós somos. Naquele dia você o verá, face a face. Naquele dia ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, para você nunca mais chorar. Naquele dia os seus pecados serão todos destruídos. E você será como ele é, santo. Naquele dia não haverá mais injustiça, nem iniquidade, nem morte em todo o reino dele para sempre. Você deveria aguardar a volta de Cristo mais do que qualquer outra coisa que você espere. E isto é uma verdade para você? Nas suas orações você tem orado, vem, Senhor Jesus. O que você tem aguardado? O que você tem esperado que seja mais importante do que isso? Os crentes mais nobres são aqueles que aguardam e amam a manifestação final de Jesus Cristo. Quanto mais você aguarda e ama este retorno, mais nobre e crente você será. Mas vamos continuar, versículo 19. Esses versículos 19 e 20 contêm mais promessas. Olha o que diz o versículo 19. Leiamos. Ainda é por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, porque eu vivo. Veja como isso tem a ver com a vinda de Jesus depois da sua morte e ressurreição, como já estabelecemos como o possível contexto que ele está tratando no versículo 18 sobre a volta dele, ok? Veja como tem a ver, olha, ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Não é verdade que após a morte e ressurreição do Senhor, ele tendo aparecido aos seus discípulos, somente a eles, André e Márcio, apareceu vivo. Somente aos discípulos. O texto diz, a Heloísa querida, João, meu irmão, Anésio e Valéria, e Ricardo e Vitória, que quando Jesus aparece novamente ressurreto, ele só aparece aos seus discípulos. Ele não aparece mais aos ímpios, aos incrédulos. Daí, olha o que diz aqui. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Ou seja, o mundo verá Jesus até a crucificação dele. Depois o mundo não verá mais, mas vós me vereis. Porque vocês sabem, segundo o relato do Evangelho verdadeiro, Jesus aparece aos seus discípulos, depois de ressuscitado. Ele está voltando para eles, como ele prometeu no versículo 18. E agora veja essa promessa. Porque eu vivo, que é uma referência à sua ressurreição, vós também vivereis. Irmãos, isso aqui tem uma profundidade. Talvez nós não entendamos, até aquele dia, a profundidade dessas palavras de Jesus. Porque eu vivo, vós também vivereis.
Isso aponta para a união mística dos crentes, do corpo de Cristo, com Ele mesmo, que é o cabeça. Nós não entendemos muito essa união. É verdade. Ela é espiritual, muito profunda. Mas ela é uma verdade. Ela é uma verdade, é uma certeza para nós. Deve ser. Nós estamos unidos a Cristo Jesus. O que acontece com Ele, acontece conosco. Se Ele venceu a morte e vive, nós também viveremos. Se Ele assentou-se à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, nós não estamos assentados nos lugares celestiais também, porque tudo o que acontece com Ele, conosco acontece. A nós é garantido, porque nós estamos unidos a Ele. Ele é o nosso representante. Se Ele está no lugar de honra diante de Deus, depois de ajustado, nós também estaremos, João e Alexandre. Porque Ele é o nosso Senhor, nós cremos nele, Ele agora nos representa, Ele é o nosso sumo sacerdote. Por isso Ele diz, se eu vivo, vocês também viverão. Ah, meus irmãos, existe sim, como dissemos, uma misteriosa e indissolúvel união entre o Senhor Jesus e o verdadeiro crente. O homem que, mediante a fé, uniu-se a Cristo, está intimamente ligado a Ele, tanto quanto a cabeça está ao corpo. Da mesma forma que a sua cabeça está ligada ao seu corpo, não há dúvida disso, pela fé, nós estamos tanto quanto ligados ao Senhor Jesus Cristo, que é o nosso cabeça. O que acontece com Ele, acontece conosco. Portanto, irmão, se Cristo vive, de fato vive, e Ele é a cabeça do verdadeiro crente, este verdadeiro crente igualmente vive, não morre jamais. Tanto que Ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Como é que você fica quando você está doente? Quando você vai ao hospital, ao médico e recebe uma notícia de uma enfermidade grave, como é que você ficaria? Essa promessa deve estar com você agora, para que naquela hora você saiba que você não morrerá finalmente jamais. E é por isso que cristãos, quando perseguidos no primeiro século, iam às arenas, serem comidos por leões e cantavam enquanto eram devorados. É por isso que eles o faziam, porque eles sabiam que se Cristo vive, eles também viveriam. Não importa o que nos aconteça aqui. Se o Senhor Jesus está vivo, nós viveremos. E essa é uma promessa bendita para todo aquele que crê em Jesus Cristo. O crente não morre, a menos que Cristo seja destronado no céu e a vida dele destruída. Se um dia houvesse a possibilidade de Cristo ser arrancado do seu trono, como se alguém tivesse acesso ao trono para fazer isso, e a vida dele fosse destruída, então nós estaríamos em perigo. Mas como isso jamais há de acontecer, nós estamos seguros. Porque havendo Cristo ressuscitado, diz Paulo, dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Se a morte não o venceu, o que pode vencê-lo? E se nós estamos nele, a morte já não tem mais domínio sobre nós. A vida de Cristo assegura a cada um daqueles que creem em Cristo a preservação da vida espiritual. Não só da vida física, como nós veremos aqui, nós vamos tratar rapidamente disso, mas da vida espiritual do seu povo. Nós vivemos em Cristo Jesus. Nós seremos preservados até o fim. A natureza divina da qual nós participamos, irmãos, porque o Espírito está em nós, em Cristo, para nos selar, jamais se extinguirá. A semente incorruptível que Deus colocou em nós jamais será destruída por Satanás ou pelo mundo. Embora nós sejamos fracos em nós mesmos, nós estamos ligados a Cristo, o cabeça imortal, e nenhum membro do seu corpo místico jamais perecerá.
Nós somos fracos e mortais, é verdade, mas porque estamos ligados pela fé a Cristo, nós viveremos com Ele, jamais morreremos. Nós jamais vamos apostatar da fé, meus irmãos. Se você é um crente verdadeiro, se você é um crente que crê em Jesus Cristo e em sua palavra verdadeiramente, você jamais se perderá. Você jamais se perderá finalmente. Você terá momentos de fraqueza, pode ser verdade. Você terá momentos de quedas, de tropeços, mas você está unido para sempre com Cristo e Ele te guardará até o fim. Esta é uma grande promessa. Esse é um grande consolo para pecadores como nós. Por causa da nossa união com aquele que é todo-poderoso, aquele que vive, nós também, não só física, mas espiritualmente, viveremos com ele. Mas como eu disse, essa promessa não é acerca só da vida espiritual, mas é da vida ressurreta, a vida que ressuscitará. A vinda de Cristo assegura a ressurreição do seu povo. Assim como o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, visto que a morte não podia retê-lo até aquele momento determinado, também todos os crentes ressuscitarão no dia em que Ele os chamar dos sepulcros. Ah, meus irmãos, que dia! Que dia! Nós veremos nossos irmãos que já partiram. Nós veremos todos eles. E se nós tivermos partido já e tivermos sido sepultados, nosso corpo se unirá à nossa alma e nós seremos levantados do sepulcro. Que dia, irmãos! Que dia poderoso! Que dia! Nós não temos compreensão deste dia. Nós não podemos imaginar algo assim. Que dia será? A vitória obtida por Jesus quando a pedra de seu sepulcro foi removida não foi conquistada somente para ele mesmo, e sim para todo o seu povo. Se a cabeça do corpo ressurgiu dos mortos, com certeza os membros também ressurgirão. Não há cabeça sem corpo. Não há noivo sem noiva. Se ele ressurgiu dos mortos, nós, ligados pela fé a ele, ressuscitaremos igualmente. O mundo incrédulo pouco sabe a respeito desses privilégios que têm os seguidores de Cristo. Percebem, talvez alguns, se é que percebem, mas não conseguem se aprofundar nessas coisas. O mundo não compreende o segredo do vigor do crente, da vida que ele tem em Cristo, nessa união mística pela fé. Ele não compreende. O crente sofre, o crente abre mão dos prazeres desta vida, o crente passa por dificuldades e tribulação, mas ele continua satisfeito em Cristo, ele continua em sua esperança. O mundo não entende e nem pode entender. Mas nós estamos em Cristo. Nós vivemos porque Ele vive. É por isso que você, crente, tem suportado tantas coisas. Não é porque você é forte, e nem porque eu sou forte, mas porque Cristo está em nós. E porque Ele vive, nós também viveremos. A sua vida está em nós. O apóstolo Paulo diz assim aos Colossenses: a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. O mundo não percebe a sua vida em Cristo agora. Ele não entende como você pode viver no meio de tanta dor, de tanta luta contra o pecado. O mundo não entende isso. Mas Paulo diz, isso acontece porque a vida de Cristo a nossa vida está oculta em Cristo, está escondida com Ele. Aí Paulo diz assim, quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Então a vida que já está em nós, que é Cristo, será naquele dia manifestada em glória, em todo o seu potencial. E nós viveremos porque Ele vive. Aguardemos este dia bendito e saibamos que nós vivemos agora nele, porque Ele vive. A morte não tem poder mais sobre Ele, nem mais sobre nós. Eu termino agora com o versículo 20. Vamos ler juntos para terminarmos? Leiamos. Naquele dia vós conhecereis Irmãos, lembram-se que os discípulos tinham uma certa dificuldade de entender essa união do pai com o filho? Lembram-se? A gente viu isso há poucos domingos atrás, quando os discípulos disseram a Jesus, Senhor, fez um pedido, né? Senhor, mostra-nos o Pai.
E isso nos basta. E Jesus respondeu: há quanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como pedes tu, mostra-nos o Pai? Os discípulos não compreendiam esta união. Mas Jesus prometeu algo a eles aqui. Naquele dia, quando eu ressuscitar dos mortos, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. A ideia é de que no dia da ressurreição, na ressurreição de Cristo, naquele dia, depois de 3 dias debaixo da terra, no sepulcro, ele ressuscita com poder. Os discípulos têm pelo Espírito Santo os olhos abertos. E eles então começam a entender que o Filho está no Pai e que o Pai está no Filho. Que assim como o Pai é poderoso, o Filho é poderoso. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, o Filho tem vida em si mesmo, porque ressuscitou dos mortos. É diferente, por exemplo, da ressurreição de Lázaro. Lázaro não tinha vida em si mesmo. Ele teve que ouvir o comando daquele que é a vida. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, não porque tinha vida em si mesmo, mas porque ouviu a vida ordenando a ressuscitar, ressurgir. Mas Cristo não. Cristo tem vida em si mesmo. Ele mesmo diz: assim como o Pai tem vida em si mesmo, concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E quando Cristo ressuscita dos mortos, como prometera e como disse as Escrituras, então os discípulos começam a entender que o Pai está nele e ele no Pai. Porque assim como o Pai é poderoso, ele também, o Filho, é poderoso. Assim como o Pai vence, tem poder sobre a morte, assim o Filho tem poder sobre a morte. É verdade que essa transformação do entendimento dos discípulos depende da glorificação de Jesus por meio da sua morte e ressurreição e da vinda do outro Paráclito, do Espírito Santo a eles. Mas também depende, igualmente, da própria ressurreição do Senhor. É interessante que vocês se lembram que em João 2, no capítulo 2 de João, a gente já passou um tempinho por ele, lá tem um versículo que diz assim: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram os seus discípulos o que ele dissera e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Veja como o melhor entendimento e a melhor compreensão dos discípulos está ligada à ressurreição de Jesus. Lá em João 2, João diz assim, porque João escreve muito depois da ressurreição ter acontecido. Aí João diz assim: naquela hora, nós não entendemos o que ele disse, mas quando ele ressuscitou dos mortos, nós entendemos, cremos nele e em sua palavra. Então a ideia de que a ressurreição torna Cristo mais glorioso e a sua verdade mais clara sobre quem ele é, sobre a sua união com o Pai. E os discípulos começam a compreender essas coisas. Eu termino, irmãos. Irmãos, nós temos crido que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E essa fé é suficiente para nos salvar. Todavia, mesmo nós crentes, vemos muitas coisas como que obscuramente ainda. Não é verdade? Ainda nós não entendemos tudo acerca do nosso Senhor e Rei. O que é necessário nós entendemos e cremos. Mas como ele ainda está aquém do nosso conhecimento em toda a sua glória. Nenhum outro assunto entendemos com tanta falta de clareza, por exemplo, quanto a nossa união com Cristo e a dele com o seu Pai. Nós temos dificuldade de entender isso. Esses são assuntos sobre os quais temos que nos contentar em crer com humildade e, assim como a criança, receber pela fé as coisas que não somos capazes de explicar. Como é que o Pai está no Filho? Como é que o Filho está no Pai? Como é que o Filho e o Pai estão em nós e nós neles? Não é fácil. Nem poderia ser a princípio. Mas apesar disso, nossa compreensão limitada agora, através do Espírito da verdade e da palavra de Cristo, temos crescido no conhecimento do Pai e do Filho. É verdade que nós não sabemos tudo, mas se somos crentes e temos ouvido e crido a palavra de Cristo, nós sabemos já bem mais do que sabíamos anteriormente. E quando Cristo vier, então nós não mais veremos obscuramente, mas como Paulo diz, veremos
face a face. Agora nós vemos como obscuramente. Se você visse Cristo como ele de fato é, se você entendesse, eu e você entendêssemos como Cristo de fato é, nós viveríamos ajoelhados. Nós viveríamos ajoelhados. Nós daríamos fim à nossa vida antes de cometer sequer o menor dos pecados, se nós víssemos Cristo como Ele é. Mas nós vemos agora obscuramente. Nós enxergamos, mas como que uma névoa nos atrapalhando de ver Cristo como Ele é. É claro que o que temos dele conhecido é suficiente para nos salvar. Mas naquele dia, quando Ele se revelar, Paulo diz que nós não mais veremos como que impedidos, mas nós veremos face a face o Rei Salvador, Jesus Cristo. E é por isso que diz o texto de Paulo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Nesta visão de Cristo glorificado e bendito que nós teremos no dia da vinda dele, que Jesus Cristo de fato é o Senhor. Não haverá dúvida disso. Isso será feito para a glória de Deus. Como seremos mais felizes em conhecer perfeitamente aquele que tanto nos tem amado. Peça ao Senhor, e eu termino com isso, peça ao Senhor que você conheça mais ao Senhor Jesus Cristo. Vá à palavra dele, leia a sua palavra, leia os evangelhos, leia o Antigo Testamento que apontava para ele, falava dele. Leia sobre, de fato, o Novo Testamento, que traz com clareza a revelação daquele que fora prometido no Antigo Testamento. E você cada vez mais verá melhor Jesus Cristo. E isso te muito abençoará. Você será mais confiante, você descansará mais, você se desesperará menos. Você, de fato, terá mais confiança, mais coragem de enfrentar as tribulações da vida, confiado nele, porque assim como ele vive, você também viverá. Você será realmente feliz. Mais feliz quanto mais você conhece de Cristo. Você sabe por que tem muita gente que cai em depressão, em tristeza? Você sabe por quê? Eu vou lhes dizer por quê. Eu vou lhes dizer algo que geralmente nos consultórios essas pessoas não ouvem. É porque elas olham pouco para Cristo. É porque elas olham pouco para Cristo. E olham muito para si mesmas. E para aquilo que está ao redor delas. Se elas olhassem para Cristo, elas viveriam mais. Olhe para Cristo. Ore para Cristo. Para que você o conheça assim como Ele é. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.